Meus caros, boa noite. Um grande prazer receber o Dom Luiz Felipe Guimarães de Bragança, que tem um nome imenso, vou chamar só de Luiz, viu? Tem uma certa proximidade, eu me sinto confortável de chamá-lo assim, tudo bem, né? Com certeza. Aliás, você está me lembrando até de uma piada de mau gosto. Você fala de me chamar de alguma coisa. Como é que você chama como é que se chama um cachorro sem pernas, né? Não sei, não importa, porque não importa o que você vai chamar ele, porque ele nunca vai vir, né? Então, Tá bom, tá certo. Tá tudo bem, fiquei sabendo que você tá em Londrina agora, né? Tá aqui na nossa cidade. sim, tenho feito um bate-volta aí entre Londrina e São Paulo e de vez em quando em Brasília. São Paulo, onde eu estou agindo, né? Estamos ali construindo aí uma série reconstruindo, na verdade, divulgação de mandato, falar entre aspas, as bases, né? Então, tenho que estar lá presente, então tenho feito esse bate-volta entre Londrina e São Paulo por enquanto. Certo. Aí tem bastante coisa para conversar hoje. Bom, a gente está assim há algumas semanas e que cada semana é um sobressalto de notícias, de acontecimentos e de entraves nos poderes, né? E você está no meio de toda essa confusão, né? Bom, nós vamos conversar aqui também sobre o seu livro, né? Que você lançou, já está na Amazon, né? Em pré-venda. E eu ainda estou para receber o meu exemplar. Assim que eu receber, eu vou mostrar para vocês, mas é o livro chamado Antes que Apaguem, né? Que tem, pelo que eu soube, pelo que eu li a resenha, né? A ver com a censura na internet, com a sua atuação, os seus comentários na internet, né? E tudo que vem acontecendo nesse momento. E é bom, e a gente está assim, numa segunda-feira que não poderia ser mais típica do Brasil, né? Que assim, o final de semana foi animado, mas a segunda-feira já começou fervendo, né? E a gente está vendo principalmente esse assunto da CPI que o pessoal não para de falar, né? Da CPI que o Supremo mais uma vez interferiu. E óbvio que o assunto do Supremo toca toda essa questão da censura que você certamente abordou no seu livro, né? Tem muito a ver com isso, né? Interferência, etc. Parece-me que, inclusive, você é coautor de um projeto junto com o projeto 954 de 2021, né? Que fala... exatamente, que fala sobre isso, né? Junto com a Cris e com outros deputados, né? Mas eu queria que você, como alguém que está no meio do centro dos poderes, aí está num dos poderes agora que recebeu essa interferência do Supremo, que desse para as pessoas uma visão de dentro dos impactos dessa CPI. Né, antes de falar se ela vai investigar governador ou prefeito ou não, que é uma outra proposta que está acontecendo ainda, né? O Girão diz que já teve assinaturas, mas ainda a coisa não aconteceu. Mas essa aí que o Supremo mandou, pelo jeito, tende a acontecer, né? E eu queria que você passasse para as pessoas a sua visão a respeito disso. O Supremo é uma maioria comunista, né? Deixando isso bem claro. E ele não está satisfeito em ver a representatividade do comunismo nas câmaras Senado e na Câmara dos Deputados como sendo minoritário. E então ele vive agindo ativamente, daí o ativismo judicial, para que a Câmara e Senado discutam as pautas que o judiciário está convencido que precisa ser discutido. Então, veja que, através da lógica comunista deles, de juízes nomeados, eles podem forçar o governo, o poder legislativo, a pautar e a discutir uma pauta que o legislativo não quer discutir. Se o legislativo é a representação da população e suas opiniões e suas identidades, etc., então, se não está sendo pautado uma série de coisas, é porque a sociedade não vê isso como prioritário. No entanto, o judiciário tem uma missão desestabilizadora, até que um comunista volte ao poder presidencial. Então, eles vão continuar nesse jogo, a meu ver, até 2022. Eles não vão parar com a novela até aquele momento. Então, o que nós estamos vendo agora de judiciário, como é que eles têm agido, em maioria dos casos tem sido em resposta a um ADI,
e sendo dos partidos minoritários, sendo do PSOL, do PCdoB, e aí o judiciário responde tranquilamente favorável a esses ADIs, né, que venham a fazer uma interferência, seja no poder executivo, seja no próprio legislativo. E quando é no legislativo, eles acabam legislando, né, que aí é um problema secundário, né, além de estar fazendo uma interferência, eles estão legislando, criando legislação do nada, né, então até violando os processos constitucionais de como fazer um projeto de lei ou fazer até uma emenda constitucional. Uhum. Porque, assim, não vai ter parada até que alguns ministros ou um ministro seja impeachmentado. Você entende isso também, como eu? Que eles não vão parar não enquanto só entendo isso, Bernardo, como eu até fiz um tweet. Aliás, essa questão de tweet eu vou deixar claro aqui. Eu uso o tweet como uma ferramenta de serviço público. Hoje eu sou um funcionário público e eu vejo com muita seriedade o que eu comunico, né, o que eu coloco para fora. Eu não fico me posicionando sobre tudo, fazendo novela, entrando sobre questões periféricas àquilo que é uma informação para que a população seja mais bem informada, ou que tenha um posicionamento, uma opinião sobre alguma situação. Então, um tweet que eu fiz agora, acho que semana passada, era exatamente sobre isso. Temos que focar os brasileiros cidadãos que querem fazer mudanças de fato no sistema político, temos que focar nas eleições para Senado. Por quê? Temos que eleger ficha limpa, pessoas comprometidas em fazer reformas do judiciário, em fazer impeachment de ministros, que vários ali já têm vários pedidos de impeachment, e muitos desses pedidos são muito bem fundamentados. Então vejamos que se a gente não tiver uma ação concentrada dos cidadãos em fazer um bom pleito, eleger 27 novos senadores em seus estados para fazer mudanças e reformas no judiciário, não adianta ficar reclamando aqui que o deputado não fez nada, não é da competência do deputado agir contra o judiciário, também não é competência do presidente agir contra o judiciário. Quem tem o poder de agir contra o judiciário são os senadores. Então, os senadores aqui, que, em todos os países desenvolvidos, o senador é alguém de prestígio, é alguém de influência social, é alguém de conhecimento técnico da lei, da Constituição, eles debatem país. Hoje, os nossos senadores são servidores de cafezinho para qualquer ministro do STF. Então, temos um problema sério na questão do Senado, porque são todos, uma boa parte lá é ficha suja, e está na mão do STF e agem conforme o STF demanda, né? Se o STF no dia seguinte falar para eles fazerem polichinelo, chupando pirulito, eles vão fazer exatamente isso. Então, enfim, temos aí um problema grave aí do Senado e a competência deles de agirem. Uhum. Eu vejo que já faz pelo menos aí uma boa década que esse ativismo judicial do Supremo atingiu níveis terríveis, né? Agora sim, isso só está, vamos dizer, sendo coroado por esses novos atos de interferência, né? Como a gente já viu N atos no governo Bolsonaro, agora esse de mandar, né, o Poder Legislativo fazer uma CPI. Assim, depois que, ao meu ver, assim, o teste final do ativismo do Supremo no Legislativo foi aquele de mandar prender o deputado, né, o Daniel Silveira, e a Câmara e o Senado se acovardaram, né, completamente, ficaram, assim, desculpa a expressão, mas ficaram de quatro perante o Poder Judiciário. No meu ver, eles deveriam ter dito, olha, não importa o que vocês vão fazer, nós vamos resolver aqui, não vamos aceitar a prisão, cancela tudo, e se for ter um processo, é nosso. Né? Mas ali foi o teste de fogo, eles cederam, o Supremo viu, então, sentiu o cheiro de sangue, né, como a gente costuma dizer, né? E foi atrás da presa. E isso é uma coisa assim que, para mim, agora eles sentiram-se os Supremos, a suprema maioria não eleita, né? E queria saber se nesse livro, né, que você está lançando agora, no Antes que Apague, entra o Supremo nessa situação toda? Absolutamente. O Supremo tem um capítulo todo dedicado a ele. Exatamente, tem vários tweets. Acho que é bom falar aqui do livro
sobretudo em formato, depois a gente fala de conteúdo, mas Claro. o formato do livro, ele registra vários tweets que eu fiz ao longo dos últimos anos, muitos deles proféticos até, não porque eu sou um profeta, mas porque em termos de análise você chega a conclusões que são inexoráveis. Então, vários tweets... Você colocou em livro para não correr o risco de apagar mais. Né? Exatamente. Eu coloquei no livro não só para registro, né, daqueles tweets, também de artigos que são fundamentais para que os ativistas consigam entender o problema um pouco melhor. Estamos tirando a carapuça dos problemas do Brasil. Eu acho que o grande problema agora, Bernardo, é a gente nomear os inimigos. Veja que os inimigos não estão bem encarnados, né? A população precisa de uma visualização mais clara de quem é o inimigo. Quando você tinha um inimigo como a Dilma, por exemplo, que é um presidente e tal, e está lá fazendo um monte de besteira, levando o país à bancarrota, é muito fácil você focar o seu ativismo. Mas agora temos uma situação sui generis, né, em que temos um presidente eleito que está defendendo, né, ao menos em vontade, a sociedade brasileira e o Brasil. E temos diversas forças contrárias a isso. Tem forças querendo controlar a sociedade brasileira, controlar o território e seus recursos, neutralizar qualquer poder e influência que o Brasil possa vir a ter no futuro próximo. E são forças internas, externas, tem ideologias que vêm junto com essas forças, então são corruptos agindo, são também forças de mercado agindo. E eu pontuo isso. O STF é praticamente um dos braços dessa força, né? Eu diria que é dos tentáculos aqui dessas forças que querem dominar e subjugar completamente o Brasil e a sua cidadania. Então, dedico aí um capítulo a isso. Você acha que, de algum modo, Luiz, eu sinto isso, alguns ministros, ou todos, não sei, são de algum modo teleguiados por alguma outra pessoa, ou algum grupo de pressão que, né, pode exercer essa pressão de várias maneiras, né? Porque eu vejo, por exemplo, o Gilmar, né? O Gilmar, para mim, é um caso emblemático. Ele foi a favor, sempre defendeu a segunda instância, a prisão depois da condenação em segunda instância. Depois mudou radicalmente. Ele era, assim, ferrenhamente contra o PT e apoiador da Lava Jato, né? Foi a frase máxima dele, né, que tornou-se muito famosa à época, dizendo que o PT tinha dinheiro suficiente para concorrer às eleições, né, para fazer campanha até 2038. Foi ele que disse isso, né? E de repente o cara chora perante o advogado do Lula, né? Tem uma crise ali de nervos, né? Só falta pedir ai meu sais, né? Então, ou seja, sinceramente, é possível, assim, você sabe alguma coisa? O que você pode falar pra gente isso aí? Porque é abismal um negócio desse. Eu acho que, Bernardo, quando a gente coloca em perspectiva o quão barato e fácil é controlar o Brasil, ações e demonstrações de emoção como a do Gilmar, isso não custa absolutamente nada ao próprio e não custa nada a todos esses agentes, porque os benefícios para eles e para os grupos de interesses que estão por detrás e ali influenciando num conluio descomunal, isso é muito pequeno, então eles vão forçar, os ganhos são muito grandes, né? E vejamos que a riqueza que existe no mundo e desses grupos de interesse são trilhão, né? Estamos falando de mais de trilhão de interesses aí. E o mundo, se você for olhar desse ponto de vista, a economia mundial hoje está por volta de 80 trilhões de dólares, né? E você tem, por incrível que pareça, hoje no mundo, 500 fundos detêm praticamente 60 trilhões de dólares de ativos. Então, veja, o Brasil beirando aí 2 trilhões de dólares de PIB. No entanto, tem recursos naturais, tem uma série de coisas que garantem a produção de todo o resto, ou boa parte dos outros PIBs. E eles têm que controlar isso, eles não podem deixar isso na mão da população brasileira, eles não podem deixar isso no sistema brasileiro, eles têm que influenciar
de uma maneira ou de outra, de uma maneira mais direta, e controlar os riscos do Brasil se tornar um país independente, né? Eles não podem deixar isso acontecer. Então, a nossa independência está literalmente sendo cerceada por diversos corruptos e apátridas que hoje ocupam não só o judiciário, mas também o Senado, né? Boa parte do Senado e, claro, que a Câmara também. Então, parte da Câmara. Então, essa que é a grande verdade. Esses grupos de interesse agem através desses agentes mais visíveis, né? Mas eles estão lá. Então, temos aí todo tipo de interesse político e econômico que vem interferir. E estamos falando de novo, estamos falando de trilhões de dólares que o Brasil afeta desproporcionalmente o PIB dos demais países, né? E até podemos entrar em detalhes sobre isso, mas deixando aqui a redução. Então eu também falo do Biden, né, como sendo um desses tentáculos aí de influência que vai agir como ativista, né, como um presidente ativista no mundo. Você tem China também, que vai agir de uma forma bem contundente. Foro de São Paulo, todos os seus agentes ainda estão aí, ninguém saiu do poder, estão todos ali. Então, tudo isso está agindo contra o Brasil. O Brasil tem vários inimigos e precisamos nomeá-los, né? Acho que o livro vem de encontro a essa necessidade. Claro que isso não é a única necessidade, também faz algumas propostas interessantes. Alguma vez já tentaram chantagear você aí, desde que você virou deputado? Não. Tentaram comprar uma maletinha, essas coisas ou não? Não, nunca tentaram. Eu acho que, eu não sei se seria até o caso de virem falar comigo, mas nunca tentaram. Eu acho que o meu perfil, como eu entrei na política, Bernardo, já com uma visão política bem consolidada. Eu acho que se você pegar desde as minhas primeiras participações em público, nos últimos anos, difícil você me pegar em incoerência, né? E eu tenho a mesma mensagem desde que eu me lancei como ativista, depois como deputado. Eu não mudei muito. Aprendi muita coisa, né? Aprendi como deputado, aprendi demasiado as questões, refinei muita coisa que eu já sabia. Então é muito difícil tentarem vir aqui. Eles sabem que aqui não vai ter como ter um diálogo assim contra o Brasil, contra a população brasileira. Eles não há espaço para isso no meu hall de discussões, absolutamente. Então, não fui. Agora, às vezes eu percebo alguns que vieram como sendo novos mandatários, né, e já vi que alguns já se desviaram ali, então é uma pena. É uma pena porque há muita esperança da população em ter uma renovação plena, virtuosa, íntegra, que represente exatamente isso que nós temos lutado aí nos últimos 5, 6 anos aí de ativismo antes de se tornar um representante político, né? Então, continuo na missão. Fica firme aí, viu? A sina do brasileiro parece que é se decepcionar na política, né? Assim, bastou umas 2, 3 semanas de empolgação com aquele pedido do Cajuru de impeachment do Alexandre de Moraes, né? Aí veio aquela petição do Caio Coppola, que veio no timing, né, perfeito ali para colocar a coisa. Chegou, acho que deve ter chegado a 3 milhões de assinaturas, que o Brasil mais uma vez criando suas jabuticabas, né, que coloca o povo na rua para pedir reforma da Previdência, né, 3 milhões de assinaturas para tirar o ministro do Supremo, coisas que só acontecem por aqui, né. Já bastou isso, agora veio o Cajuru e faz uma canalice, no meu entender, como essa, de divulgar o áudio de uma gravação do presidente, né. Aí a pergunta que eu tenho sobre decepção não é tanto sobre o caso do Cajuru, porque é ridículo, né? Mas assim, obviamente você já sabia dos podres da política, sabia da dinâmica ruim que é, né, viver em Brasília, mas eu quero saber assim, qual foi assim, algumas coisas que você pode nos dizer, alguns fatos assim que te causaram, porra, decepção, falou, puta, meu, assim, é duro, viu? Você chegava em casa, pô, né, reclamava com a esposa, aquela coisa assim, de frustração mesmo, né? Eu poderia me preparar melhor para responder essa pergunta, mas o que me vem à cabeça são alguns flashes que me tocaram. Por exemplo, quando a Câmara elegeu um presidente do TCU,
não, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e a Câmara foi majoritariamente favorável a um nome de uma pessoa desconhecida, sem nenhuma qualificação, para participar do Conselho Nacional de Justiça. Essa pessoa nem tinha OAB, tirou a OAB há um ano antes, e não tinha nenhuma experiência como juiz, e agora está julgando os juízes, julgando os processos dos juízes. E aí eu fiquei, como é que a Câmara pode majoritariamente votar numa pessoa assim? E você descobre que ele é filho de um dos juízes do STJ, você descobre que, enfim, aí você começa a ver o poder do Leviatã, né, de você pegar a maioria da Câmara, estamos falando lá de mais de 300 deputados, 400 deputados, sabendo que tem 500 no máximo, então você vê que o público realmente, que a população brasileira está na mão de poucos deputados, né, que realmente querem representar reformas, aquilo que é integridade, aquilo que não vai se vender ao sistema, que querem melhorar, e tem alguns até do centro e da esquerda que estão nessa missão igual a essa que eu estou mencionando agora, de reformar o próprio sistema. Mas, assim, majoritariamente e repetidamente, temos elegido, né, a população brasileira tem elegido deputados corruptos, né, que fazem parte do sistema, que dependem do sistema, que vão defender o sistema. Então, eu acho que cabe a nós, né, agora estou me colocando como, de novo, um ativista, não como um deputado, mas cabe a nós informar a população melhor de quem são os bons deputados que vão levar a reformas e quem são os deputados que vão cair nas garras do sistema e virar um agente do sistema. Então, essa eleição, por acaso, do CNJ me chamou a atenção do tamanho da influência que o sistema tem na Câmara dos Deputados, né? Essa é uma que me vem assim como sendo um flash, né? Poderia pensar um pouco mais aqui em outros, mas não, por acaso agora não está vindo assim. Tudo bem, também peguei a queima-roupa, né? Não, mas eu sei que tem, que eu falo, eu penso naquilo que eu estou falando, então agora meu pensamento está preenchido. A manutenção da prisão do Daniel Silveira foi uma, por exemplo? Outro, muito bem colocado. Olha, não foi um choque, foi menos um choque do que essa que eu mencionei para você. Por quê? Para mim está nítido que o STF tem uma missão contrária ao Brasil e ao brasileiro. Para mim está nítido isso, né? É um grupo ativista, comunista de maioria, então tudo o que eles estão fazendo contra nós é justificável do ponto de vista stalinista, né? Totalmente justificável. Né, do ponto de vista, se você é stalinista, né, tem que interferir mesmo, tem que botar um cara que fala contra a sua ideologia na cadeia, tem que cercear a opinião dele nas redes, tem que tirar ele fora das escolhas eleitorais de um futuro pleito, tem que resgatar um herói, entre aspas, né, tem que resgatar o Lula para colocá-lo de novo no sistema político, porque a esquerda efetivamente não tem nenhuma figura nacional de popularidade desde Lula, né? Então tem que recolocar o Lula para justificar outras intervenções que eles talvez queiram fazer, né? Então isso que eu acho que isso não me choca muito o que eles fizeram. Choca, aí podemos dizer que não choca a ação do STF, mas choca que os deputados votaram de acordo com o STF, e aparentemente, que me informaram, é que vários deputados, vários líderes de partido receberam ligações de juízes para meio que, não sei, não posso dizer coercitivas aqui, mas para convencê-los de que, olha, se não votarem pela prisão ilegal do deputado Silveira, nós vamos, enfim, eu imagino o que eles podem fazer lá com os processos de corrupção que existem lá contra os vários deputados que estão no sistema. Então, aqui está só conjecturação, não estou acusando ninguém de nada, mas há uma lacuna que tem que ser preenchida aqui na transparência de como é que foi isso levado a cabo, porque efetivamente você tem deputados até muito qualificados na questão jurídica, com consciência plena, muito espertos, inteligentes, votando a favor de uma medida ilegal, né, votando contra a lei.
Então, eu acho que aí vai além do razoável, vai além da consciência. Aí realmente tem algum outro poder coercitivo ali sendo usado para convencer esses deputados a votarem contrário àquilo que eles acreditam. Certo. Eu tenho duas perguntas aqui, que uma que está sendo assim feita aqui nos comentários. Você tem um fã-clube aqui imenso que está aqui, feliz com a sua presença no canal. Depois eu vou fazer uma que é mais uma curiosidade minha, mas essa aqui é do pessoal que quer saber o seguinte: você vai ou não vai concorrer a governador de São Paulo no ano que vem? Tá todo mundo empolvoroso aqui. Eles querem o príncipe governando São Paulo, cara. Eles não querem alguém de calça justa. Pois é. Estamos numa situação muito infeliz lá em São Paulo, muito mal representados. Estamos Bom, não vamos falar mal aqui da obviedade, não vamos perder tempo falando não mal. Não precisa. Olha, com relação a ser candidato ao governo, eu sempre me disponibilizo a todos esses grandes pleitos eleitorais, sobretudo quando eu acho que eu sou qualificado para fazer um bom mandato. E é isso que eu estou tentando buscar, né? Alguns partidos vêm de encontro com ofertas, eu acho extremamente interessantes e valorosas essas ofertas. Também sou muito agradecido ao partido que atualmente me abriga, né? Esse nunca se manifestou com relação. O PSL está te dando, vamos dizer, gás para isso? Não, o PSL, a gente nunca discutiu nada com o PSL, né? Nunca houve assim, uma maturação de discussão dentro do PSL, mas já recebi propostas de outros partidos. Então, eu acho que, havendo essa possibilidade, eu vou estar disponível, não ter a mínima dúvida. Havendo a possibilidade, vou aqui focar esse comentário, porque não há nada que garanta hoje, né, eu como sendo o candidato, ou como sendo um pré-candidato, nada, absolutamente nada. Eu ainda tenho que terminar meu mandato de deputado, tenho várias entregas que eu quero ainda exercer como legislador. No entanto, eu vejo uma abertura importante na questão de São Paulo. Eu acho que, se a gente for colocar aqui do ponto de vista estratégico, sendo o segundo maior orçamento da União, uma economia extremamente diversificada, com agricultura madura, world class, como eles dizem, né? Líder mundial em tecnologia de agricultura, a mesma coisa com relação à indústria paulista, era o que liderava a América Latina, assim como o setor financeiro está todo concentrado em São Paulo, e o setor de comércio, né? Então temos setores de serviço, indústria, agricultura, todos ali em São Paulo, muito bem representados, e você vai entregar um orçamento e uma gestão a quem está agindo contra, ou está fazendo politicagem. Só São Paulo sozinha conseguiria resgatar o Brasil. Só São Paulo, sendo bem gerida em termos, todos os seus quesitos, poderia fazer aí uma grande incursão na geração de emprego. Então, eu acho que, o que eu diria, assim, sem querer entrar em vários detalhes, eu acho que a gente está mal representado em São Paulo, e a gente tem que, quem acha que tem capacidade de se apresentar, que tenha as qualificações e que não venha para fazer politicagem, mas sim para fazer uma entrega de serviço público, né? No caso aqui, gerar mais emprego e renda, eu acho que tem que se apresentar, né? Temos alguns candidatos que se apresentam também com idoneidade, que estão vindo aí. O Weintraub também se colocou como sendo... Isso, até mencionar o nome dele. Exato. Então, olha, quanto mais melhor para São Paulo, quanto mais opções boas, melhor para São Paulo. Eu acho que fica uma discussão mais madura, elevar o discurso, né, e tirarmos aí dessa questão que vem dominando a política de São Paulo todo esse tempo, né? Então, eu acho que vai dar uma refrescada e espero que seja positivo para todos. Eu acho que quem tem que ganhar com todo esse processo é o eleitor paulista. Eu pessoalmente acho que o seu perfil de atuação política se encaixa muito mais como um senador, por exemplo. Eu acho que faria muito mais sentido no seu tipo de atuação. Por exemplo, se você estivesse no Senado hoje, a gente estaria muito mais bem resguardado e com muito mais voz, né, do que a gente tem hoje, né? Você chega a pensar nisso para 2022 ou não? Não, eu não fecho porta a absolutamente nenhum pleito importante. Já entendi, você tá pesando, entendi. Não, mas a questão do governo, ela é prioritária, porque
você tem que, hoje em dia, Bernardo, não adianta você falar que vai lá, vai subir, vai arrebentar, vai mudar tudo e vai ser... A gente já viu isso, já escutamos isso antes, né, Bernardo? Nossa! Não é? Não chega com a vassourinha no primeiro mês ali, depois acabou, né? Pois é, precisamos, vamos diminuir aqui o populismo, talvez aumentar o elitismo em contraposição, mas o que eu diria aqui é que para você governar hoje o Estado, tanto o Estado quanto o país, você precisa formar um grupo uma coalizão de boas intenções. Existem boas intenções nos outros partidos? Claro que sim. Claro que sim, é você como protagonista que chama isso, você é o que chama o melhor de dentro dos outros. Né? Se você, por acaso, quer jogar um jogo de desconfiança total e fazer um jogo sozinho, isolado, é difícil que você vá governar e vá governar bem, é muito provável que crie toda sorte de instabilidade política. Então, eu acho que no quesito São Paulo precisa entender que tem tem que ter um fronte muito maior, porque temos aí um grande Leviatã em São Paulo. Né? Você tem 70% dos partidos já estão na mão do governador. Né? O governador tinha 5 candidatos a prefeito no último pleito, né? Que eram amigos próximos e estavam ali na mesma linha, na mesma tocada, ao mesmo tempo que a máquina que ele comanda, né, do próprio PSDB, eles fazem todo tipo de troca, né? Você coloca um partido para dentro de secretariados do Estado, ou vira uma subprefeitura da cidade, ou vira um secretariado dentro de uma das prefeituras principais. Então você tem uma máquina de Estado e de prefeitura que o PSDB comanda, que é muito grande. Né? Então temos que entender que você tem que entrar ali tendo que criar um fronte muito mais amplo, né, para você fazer um bom combate aí, eleitoral e também depois de governo. Então, eu acho que esse que é o perfil que eu acho que eu preencho. Né? Mas, enfim, isso a gente vai ver mais tarde. Eu acho que a sociedade aqui tem que entender um pouquinho também que não é um jogo de popularidade, não é um jogo de sendo aqui, tá com um perfil mais para isso ou para aquilo. Tem que ser aquele que está com a missão certa. Né? A missão certa envolve saber qual é o desafio de fazer um bom governo. Né? Eu acho que isso que tem que ser entregue ao paulista. E o paulista é muito capacitado. Se a gente não consegue fazer um bom diálogo com o paulista, não vai conseguir em nenhum outro lugar do Brasil, viu? Porque o São Paulo tem liderado todo o ativismo, tem liderado todas as mudanças que nós estamos vendo. Então, eu conheci bastante o paulista agora, quando eu fiz campanha, né, lá nas cidades do interior, recebi voto em mais de 600 cidades, né, de São Paulo, considerando que tem 650 cidades em São Paulo, eu recebi em mais de 600 cidades. Então, eu cheguei a conhecer bastante cidade no interior e no litoral e fiquei extremamente... Talvez uma das coisas que me deu prazer, viu, Bernardo, foi conhecer o interior de São Paulo, assim como o litoral, e lançado meus livros. Essas duas coisas me deram prazer aí no jogo político. O resto eu diria que está secundário, essas duas coisas. Mas enfim, temos coisas boas para defender. Acho que São Paulo merece ser bem representado. E acho que a sofisticação política do paulista só cresce. E isso vai ser necessário nesse século XXI, porque, como eu aponto no meu livro, né, temos aí um grande combate a ser travado e precisamos expor o nosso inimigo. Certo. Então, Luiz, me diga, onde é que as pessoas podem já achar o seu livro em pré-venda na Amazon? Sim, está na Amazon. Bom, eu nem vim aqui com a lista de... bom, que falha minha, eu não vi aqui. Eu sei que vai entrar na minha livraria, não sei se já entrou. Eu posso até dar uma olhada aqui, mas eu sei que está na tua livraria aí quando você for lançar. Vou lá dar uma olhada, ver se entrou mesmo aí na tua livraria, Bernardo. Eu posso ver aqui, deixa eu ver se já... Porque ele já foi enviado, parece-me, né? Sim, acho que em maio ele chega nas livrarias. Não, ainda não chegou aqui, deve tá enviando. Ainda está em produção, Até divulguei um vídeo hoje da produção do livro. E olha, eu acho que aí o livro é para fomentar o debate, é para que a gente possa debater melhor tudo que está acontecendo conosco nesse início do século XXI, o que está por vir aí, o que a nossa geração vai ter que fazer, qual é a grande luta da nossa geração.
E a questão da censura das big techs, a questão de você ter essas forças globalistas agindo, você ter corrupção no país, que expõe o brasileiro e o país a tudo isso que está de ruim, as utopias que estão sendo representadas aqui, em função de você ter um poder corruptor aí muito grande, ter um sistema corrupto, né? Eu diria que a corrupção é ruim, número um, porque ela destrói o país, destrói a cidadania, né? E você tem que ter um sistema jurídico totalmente independente, isento, capaz de fazer justiça, o que também nós não temos. Mas, enfim, temos que capacitar os ativistas aí para o século XXI para fazer o bom combate, né? Para não se entregar. E eu acho que o que eles tentam fazer agora, que eu estou percebendo, talvez é um aspecto do ser humano que não me agrada tanto assim. É que o desconforto, né, a questão de você fazer o combate pela liberdade, né, a gente vive falando isso, né, sobretudo nos nossos grupos, combate da liberdade, vamos lutar pela liberdade. A verdade é que o ser humano ele só se mobiliza para combater a liberdade, pela liberdade, quando ele está com um desconforto muito grande dos controles que ele já sofre, né? É só quando realmente ele já está totalmente cerceado e controlado que ele vai começar a lutar pela liberdade. Então, e os controles são muito, muito inteligentes, né? Se ele entregar o controle, né? Se ele for aumentar o controle, enrijecer os controles, entregando mais conforto, então a civilização não vai se mobilizar nunca, né? Então, eu acho que é esse que é o grande problema. Então, você fala, puxa vida, se os controles estão crescendo, porque eles dão mais conforto para a população naturalmente se entrega a esses controles. Quando que vai haver uma ruptura? Né? Quando que isso vai acontecer? Somente quando houver uma ruptura de consciência. Né? Quando as pessoas terem um desconforto de consciência de que, olha, nós estamos vivendo num sistema que nos avassala, que nos coloca como escravos, e isso não me deixa bom, não me deixa tranquilo. E essas grandes mudanças são, a menos politicamente falando, os grandes agentes de transformação, todos eles foram mobilizados por indignação. Né? Então, eu sou um deles. Espero ser um dos grandes, mas indignado eu sempre estou. Né? Então, enfim, estamos aqui com a motivação certa. Tem uma nossa seguidora aqui que fez uma seguinte pergunta aqui, ó. Rosa Pesce. Como se livrar dos chineses se já tomaram conta de todo o estado de São Paulo? Tá aqui, ó, pergunta que já buscando no fundo aí, você como governador de São Paulo. Olha, aqui vou deixar bem clara a minha opinião com relação a isso. Eu não tenho nada contra você ter estrangeiros, não vou aqui qualificar o chinês, tá? Vou deixar aqui como genérico. Estrangeiros, empresas estrangeiras, indivíduos estrangeiros, terem ativos no Brasil, terem propriedade, poderem produzir, poderem vender, nada disso, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Aonde que eu tenho problema? É quando eles passam a controlar, quando eles começam a controlar, formar cartel, controlar preço, controlar oferta, isso coloca a nossa população em risco, controlar preço também é outra coisa que destrói emprego, né? Eu vou citar aqui um exemplo, a CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, né? Foi privatizada, na minha opinião, tem que privatizar? Sim, tem que privatizar, mas desregulamente, crie competição, crie alternativas, não pode ficar intrigado o público para o privado, sendo que era monopólio público, aí vira monopólio privado, também não pode, tem que desregulamentar, né? Acho que os políticos não têm feito um bom serviço aí em falar desse aspecto, de você criar competição, porque é a competição que vai garantir que ninguém vai controlar o paulista, que ninguém vai controlar o Estado, né? E é isso que não está tendo. Então, se por acaso a China está entrando como uma força que não quer competição, que quer controlar a oferta, né? Vou voltar aqui à questão da eletricidade, né? O Brasil era um dos maiores produtores de alumínio do mundo, né? Alumínio, quais são os insumos de produção do alumínio? É a bauxita e a eletricidade. A eletricidade faz parte, 80% do custo de produção do alumínio que vem dessa bauxita é processada,
é eletricidade. E quem entrou na CPFL? Aqui estou fazendo uma teoria de conspiração aqui, Bernardo, mas acho que você como jornalista, pode entrar mais a fundo nisso. Né? E quem é que está lá nos quadros da CPFL? Tem um monte de chineses lá. Então faz eles já ganharam a concessão de 17 hidrelétricas no Brasil. Eles controlam, acho que, de 4% a 5% da energia brasileira. Então, se eles controlam a energia brasileira, eles controlam o preço da energia elétrica. Se eles controlam o preço da energia elétrica, eles conseguem não só maximizar seus lucros, sem nenhuma competição, mas também eliminar a indústria produtora de alumínio no Brasil. É isso que aconteceu. A indústria brasileira sucumbiu completamente com o aumento de tarifas. E quem é que veio tomar o lugar da indústria de alumínio? Foi as indústrias chinesas, que pegavam matéria-prima nacional e transformavam em laminados, tubos, etc., e exportava de volta para o Brasil como produto processado. Enfim, se não há um interesse ali explícito, implicitamente faz todo sentido. É uma estratégia de domínio perfeita. Né? Você matou um rival e aqui você alimenta a população com aquilo que você faz. Então, toda a conquista de valor vai tudo para a China. Enfim, nós temos um problema aí a ser... Primeiro, acho que a gente tem que ter transparência em tudo isso. Eu tenho vários projetos de transparência com relação a quem detém o quê, que ativos é de quem, né? Em que percentual e quanto que eles comandam dos mercados. Nada disso a gente tem muita clareza na questão de São Paulo especificamente, muito menos Brasil, né, de quanto que está sendo controlado, quem está controlando, como, e o que a gente escuta, e uma das razões que a gente está fazendo esses projetos de lei, é duas coisas. Primeiro, o que os outros países estão fazendo, então não tem nada aqui que seja fora de um padrão mundial. O que a Índia está fazendo? A Índia é vizinha da China, sofre pra caramba. Aliás, eles até dizem que estão atrasados no combate às incursões da China no país deles. Então fizeram uma série de legislações lá para se protegerem. A mesma coisa de vários países europeus, né? Hungria, Espanha, Alemanha. Então todos eles têm legislação. A Ucrânia, né? Na Ucrânia, exatamente. Eu fiz uma concatenação desses projetos e até mandei para o Departamento de Estado norte-americanos, né? Por que pareça, eles estavam também com algumas legislações lá. Eu estava conversando com os diplomatas americanos e a gente fez uma troca de informações ali. Mas veja que isso nem foi pautado ainda, né, Bernardo? Você veja que os deputados, eu acho que a maior bancada que existe lá no Congresso Nacional é a bancada da China. Então, né, essa é forte, hein? Não vão nunca pautar projetos de dar mais transparência como esses que eu estou dizendo, né? E sobretudo, também para trazer um pouquinho mais de proteção ao cidadão brasileiro, para que a gente tenha, de fato, um mercado competitivo, né? Acho que essa visão ainda não foi enraizada, né? Mas, enfim, acho que vai demandar também muito ativismo aqui e muita consciência, tá? Não é através do desconforto, porque a gente nunca vai ver isso. O chinês pode muito bem estar fazendo aqui um serviço que você... não está gerando desconforto nenhum para você, mas você vê que num contexto geral você está sendo dominado, né? Enfim, não estou aqui acusando a China de especificamente estar fazendo isso, porque havia outros países anteriores, né, na nossa história que já tiveram esse tipo de domínio, né? Inglaterra, por exemplo, Estados Unidos teve bastante influência, nunca teve domínio, mas bastante influência. Então, acho que a gente tem que entender como é que o jogo das relações exteriores é travado e temos que se proteger. E São Paulo é o campo de batalha, viu? Se ganhar em São Paulo... Ganha tudo, né? Checkmate. Exatamente. Checkmate. Teve até uma pessoa aqui, o Wilson Delinsky, que fez uma espécie de uma crítica, não sei, aqui para você, disse o seguinte: o senhor Dom Felipe precisa ser mais proativo na Câmara, acho que era Câmara, não Câmara, e se movimentar mais em defesa das pautas do governo, ser mais incisivo e aguerrido. Acho o senhor muito acanhado. Você se acha acanhado, Dom Luiz? Olha, depende do que ele acha que é o trabalho do legislativo. Acho que os ativistas acham que fazer um bom discurso e fazer uma boa pontuação ali na Câmara, na TV Câmara, apareceu lá na tribuna falando, pronto, então as coisas vão acontecer. Número de projetos, né? Exatamente, você tem que ter matéria-prima para poder ser votado. Não adianta nada discurso nenhum.
E muito pelo contrário, você fica fazendo discurso em Câmara, sobretudo esses mais que a população quer ver, jogou para a galera, falou que bravamente, olha, vou arrebentar, vou fazer, né, não pode, você é completamente alijado dos processos internos da Câmara. Então, essa realidade não é comunicada. Eu já recebi esse comentário várias vezes. O meu trabalho é criar matéria-prima, é criar lei, criar emenda constitucional. Se a gente não tem isso, pautado, colocado nas comissões e tramitado dentro da Câmara, pode esquecer de querer criar uma realidade diferente. Discurso nenhum vai criar realidade diferente, muito pelo contrário, vai tirar você do jogo. Você fez um bom discurso, vai ter popularidade, vários likes, vai aparecer em jornais, vai aparecer na mídia social como sendo o cara. Agora, o seu projeto tramitou, você conseguiu pautar, criou algum projeto, então tem que entender que o nosso jogo ele ainda está muito imaturo na cabeça de vários ativistas que não sabem como é que é o sistema legislativo. Eu acho que é por aí que temos que dar mais clareza como é que é feito, qual é a função do legislativo. Agora, vou dizer contrário, eu acho que vários deputados que só se apresentam como deputados que vão lá e fazem um discurso, um contraponto, né, verbal ali, eles têm valor? Claro que tem. Né, tem um valor da população se satisfazer, saber que tem alguém lá falando o contrário, etc. Mas não vai além disso. Sim, acaba no grito, né? Ele tem uma função política, mas eu acho que é entender que cada um tem uma espécie de atuação diferente, né? Exatamente. Também não vou generalizar aqui. Pode ser que alguns que estão gritando lá na tribuna têm ótimos projetos e estão fazendo tramitar coisas boas, tá? Mas agora, no geral, eu acho que meu comentário ainda é verdadeiro. Aqueles que têm gritado muito e antagonizado demais, eles não têm galgado apoio interno para várias pautas. Aí você fala, mas então que pauta que eu fiz? Bom, se você for olhar, para você fazer uma emenda constitucional, você precisa de apoiamento de mais de 181 deputados. Tremendo. Eu consegui, em alguns casos, consegui emendas constitucionais e em questão de 1 ou 2 semanas, conversando com os colegas, eu consegui muito mais do que isso em assinatura, em função de eu trabalhar dentro do conforme ali do que sem antagonizar no verbal. Eu sou antagonista ideológico ferrenho de todos lá. Em comissões, eu defendo. Agora, eu me resguardo na questão de defesa de ideias, de contraponto de ideias. Quando você entra em contrapontos pessoais, na minha opinião, eu não acho que é produtivo. Ficar um xingando o outro e que desmerecendo o outro, etc, etc, por mais que ele mereça ser desmerecido, eu acho que isso não é produtivo para o debate legislativo, não faz tramitar nenhuma ideia nova e acho que a gente até entra no jogo deles. O jogo da esquerda é de descaracterizar quem está falando. Eles vivem você vem com uma boa ideia, eles fazem, mas porque você é um elitista da família e tal, pronto. Não tem nada a ver com a pauta que estava sendo discutida, mas... É sempre assim. Exato. Enfim, mas olha, temos aí todo o leque de legislativo, sem demérito daqueles que satisfazem a galera. Eu também me satisfaço quando eles falarem, cumprimento eles. Claro, um bom discurso. Então, enfim, espero que veja o outro lado também, que é importante. Não, mas é importante, eu acho que lançar luz e falar sobre isso, né? Tem que esclarecer as coisas. Agora, tem 2 pautas que eu vejo que são muito caras a você, Luiz, que está sempre defendendo e sempre falando. Por exemplo, você é presidente da subcomissão de reforma política, que eu acho que parou, né, por causa da pandemia, pelo que eu entendi, né, parou de andar. Então, eu sei que a reforma política é uma coisa muito cara, você também, a minha é muito importante, eu acho que é uma das coisas fundamentais. No meu entender, deveria ser feito antes de tributária, antes de administrativo, tudo deveria ser feito né? Mas a reforma política é uma que eu sei que a você é muito cara. E a segunda é a proposta de nova Constituição. Sobre até que você, obviamente, anda conversando muito com o Modesto Carvalhosa e outros juristas sobre esse aspecto, e isso também é abordado no seu novo livro do Antes que Apaguem, né? Ou estou enganado? Não, perfeitamente, acho que a gente reitera esse ponto. Tanto reforma política quanto uma nova Constituição, elas andam de mão dada, né? A reforma política, ela vem num tempo de execução mais curto, ou seja, ela ataca já o próximo ciclo eleitoral.
e ali se inicia uma renovação política baseada em novas regras. Então, o impacto é imediato, né? E eu já tenho várias propostas ali em reforma política, e todas elas ali com relatoria, já dentro da CCJ, sendo pautadas por outros relatores. Agora, a questão da reforma constitucional, essa, Bernardo, vai precisar de um movimento constitucionalista. Só desculpa interromper, Luiz, mas só explica para o afegão médio, ou vamos dizer, o nosso brasileiro, né, raiz, o que é o raio da reforma política? Né? É você reconstruir os prédios, né, pintar as paredes, Olha, né, melhorar a arquitetura de Brasília, o que é a reforma política? Obrigado por ter me apontado. Às vezes eu entro num discurso meio professoral e acabo perdendo todo mundo que deveria estar escutando, mas enfim, olha, eu também era afegão médio, tá certo? Então eu aprendi aqui, então não vou me colocar aqui também junto com esses aí que estão perguntando isso. A reforma política que a gente está falando é mudar o sistema eleitoral, sair do sistema atual, que é o sistema proporcional, para um sistema de voto distrital ou algo no gênero mais próximo do distrital que a gente consiga. É que o brasileiro não tem ideia, né, do voto distrital, do benefício. Vamos só focar aqui. A questão do voto proporcional é somente para a eleição do legislativo, que é onde há o problema, né? O voto proporcional, ele cria o que nós estamos vendo hoje. Você elege uma Câmara cheia de partidos e você não tem como ter governo daquilo. Você tem, o maior partido tem 10%, 12%, e dos 513 deputados, tem lá só 50 que participam da ala governista. Então, como é que um presidente vai governar quando só tem 10% de apoiamento? Né? Então, é muito difícil você estabelecer governabilidade. Até o PT, quando tinha no auge, tinha 80 deputados, um pouco mais que isso. Então, veja que não conseguiu maioria. A maioria precisa de mais de 300 deputados ali para governar tranquilamente, e com uma certa rapidez, né? Porque a gente quer ver reformas e mudanças de uma forma mais rápida. Mas o sistema proporcional, ele inviabiliza o governo. Ele inviabiliza que você tenha uma pauta já pré-determinada. E o que acontece? Ele se abre à corrupção, porque aí, a todo momento, aquela base fragmentada que tem lá de vários partidos pode se juntar contra o presidente e fazer o impeachment. Então, a todo ciclo eleitoral sempre vai ter risco de impeachment, porque não há como você formar uma base de governo que seja maioria de 50% mais um, para você governar com certa tranquilidade, pautar, definir o que vai ser votado no ano. Então, toda semana a gente está refazendo prioridades. O país vive como biruta de aeroporto, né, aquele negocinho que indica para onde que o vento está soprando, né, no aeroporto, para os aviões se guiarem. Enfim, então o Brasil está sendo governado de semana a semana pelo Legislativo, em função dessa fragmentação muito grande. Né? Então, o que a gente tem... E foi aí que veio o problema o mensalão veio para resolver isso. Né? Vamos botar uma mesada aqui para os deputados, botar todos eles numa coalizão, paga, e pronto, resolvemos a governabilidade, né? E podemos governar, né? Mensalão, Petrolão, todos eles vêm para resolver isso. Então, essa é a conexão de por que é importante a reforma política, né? Temos que sair desse modelo político altamente corruptivo. Né? Inclusive, que eu acho que um dos grandes benefícios do voto distrital que obriga, ou seja, o político a cuidar da sua base, né, do seu, vamos dizer, do seu distrito, né, por onde ele recebe os votos, é que a discussão ela é um pouco mais técnica e menos ideológica, né, como geralmente as eleições municipais, porque você foca em resoluções de problemas locais e não em pautas amplas que abranjam o estado inteiro, né? Você pode ver, por exemplo, você recebeu voto em 600 e tantas cidades do estado inteiro, vamos dizer se seu distrito fosse São Paulo, né? Seria que está focado nos problemas da cidade de São Paulo, não em Pirapó do interior de não sei aonde, não sei o que, etc. Seria que ter pautas muito focadas e responder às demandas locais, né? Eu acho que isso é interessantíssimo. Por isso que eleições municipais, por exemplo, são muito menos ideológicas, né, e muito mais objetivas na resolução de problemas, né? Exatamente. E essa... Diga. Não, você pautou exatamente isso, aproximar o eleito do eleitorado. Isso é fundamental. Eu acho que isso iria esfriar um pouco essa loucura
do debate político brasileiro. E outra assim, questão imensa que você propõe, que é uma proposta e tanto, é a nova Constituição. Primeiro, assim, eu sei que é um assunto... Com toda humildade, eu proponho uma nova Constituição. Olha, eu venho aqui, né? Bom dia. Não quero nada, não. Só uma nova Constituição aqui. Aprova aqui isso aqui e tal. Muita gente diz, pô, mas quem que vai fazer? Vai ser o Cajuru? Vai ser o Paulo Pimenta? Vai ser esse povo? Como é que vai ser isso aí? Não pode passar pela mão do Congresso de jeito nenhum. É por isso que eu espero... A gente já tem os direcionamentos aqui, né? Vamos lembrar que uma reforma constitucional significa que a Constituição do momento não serve mais, né? Então, a Constituição do momento não serve mais por várias razões, tá? Já está arcaica. Tem uma premissa, aquelas premissas que fizeram a Constituição de 88, ficaram velhas já nos anos 90, né? Com a queda do Muro de Berlim, os países europeus abandonando o modelo que nós temos, né? Abandonando o Estado social, abrindo mão de uma série, dando mais liberdade à livre iniciativa, mais liberdade à sociedade para agir por conta própria, etc. Então houve toda uma evolução que nós perdemos. Nós ainda estamos com o modelo arcaico do século XX, de Estado social. E é isso que eles estão querendo criar no Chile, é isso que eles estão querendo criar nos Estados Unidos. Então, eles estão num contrassenso aqui de momento político. Acho que as Américas estão num contrassenso político que é muito perigoso, né? Então, o que nós temos que ver? Que vamos transformar, então, os pilares da nova Constituição têm que ser diferentes, né? São pilares de que a Constituição, o Estado, ele é subsidiário às famílias brasileiras, né? O Estado vem para proteger as famílias brasileiras, os seus direitos fundamentais, proteger a livre iniciativa, proteger a propriedade privada, proteger a sociedade, proteger liberdades e direitos individuais. Isso é um preceito fundamental. E nossa Constituição, você fala assim, mas tem direito individual lá na Constituição de 88. Claro que tem, mas tem também direitos de classe, e tem toda sorte de violação desses direitos individuais por todo tipo de autarquia, agência de Estado, seja qual for, seja do Poder Federal, seja dos Estados-membros, poderes locais, violam direitos de ir e vir, direitos de livre expressão, direitos de propriedade. Então, vemos que a gente está num contexto constitucional. Quando a gente perceber que tudo deriva da Constituição, o que nós vivemos, né, hoje deriva de como que a gente é formado constitucionalmente, nós começamos a se revoltar contra isso. É por isso que tem que ter um movimento constitucionalista consciente. Essa é a pergunta, de como seria feito isso na prática, ou seja, a construção de uma nova Constituição? Sim, a priori, já temos precedentes de que o que eu estou mencionando é um modelo a ser seguido. Você submete à sociedade uma proposta constitucional. No caso aqui, eu me coloquei como sendo um dos primeiros a colocar uma proposta constitucional aqui, escrever de fato uma Constituição com linguajar técnico, com justificativas, tal qual seria uma proposta de emenda constitucional hoje, que eu já faço como legislador. Então, quando você faz essa proposta, você deixa que a sociedade debata isso durante um tempo. O debate tem que ocorrer na sociedade. E aí eles começarem a entender, uma massa crítica de gente, né, um volume maior de pessoas, começam a entender melhor o que significa a Constituição, por que ela é importante, como é que era antes, e o que mudou. Então demora um tempo para que isso se mature. Nem todos vão se interessar por esse tema. Eu acho que, como tudo em política, é sempre uma minoria que lidera. No entanto, essa minoria nem existe ainda. Né? Porque a obra precisa ser feita, né? Como diz Sêneca, né? Para que todos tenham a visão, a obra precisa ser feita, né? Precisa ser apresentada. Então, é isso que eu quero fazer, eu apresentar uma Constituição e começar um debate na sociedade. Nada impede que qualquer outro faça também uma proposta, etc., e também faça a mesma coisa. Mas o processo aqui e o conteúdo diferenciado, já com uma mudança
dos pilares fundamentais da atual Constituição, é o que importa. A sociedade liderando o debate, uma vez que a sociedade está satisfeita, e quando vai ser uma vez, qual o momento? É uma situação subjetiva, como tudo em política. É totalmente subjetivo do momento. Mas um poder executivo, por exemplo, pode muito bem ser eleito com uma proposta de revisão constitucional, né? Por que não? E que esse só seja o seu legado, de deixar aqui uma mudança de regime, uma mudança de organização de Estado, toda uma série de mudanças importantes para a sociedade. Então, enfim, então a sociedade debate a Constituição, eventualmente ela é levada a referendo popular, né? Já com um papel definido. No minuto que ela passa por esse referendo popular, aí você pode chamar uma constituinte, porque a Constituição já está definida, né? Então, o que faz a Constituinte? A Constituinte faz a transição da atual Constituição para a nova Constituição, porque vai ter toda sorte de só é importante as pessoas dizerem, por exemplo, aqui, a Nair Santos falou aqui, ó, desculpa, com esses deputados não tem condição. Mas é claro que a Constituinte não seria feita com os deputados atuais, mas com deputados eleitos pela população para os representarem só para fazer a Constituição, depois eles saem, aí tem um novo pleito. Nem para fazer a Constituição, nem para fazer a Constituição. Para fazer, não, desculpa, para fazer a transição de regime, né? Exatamente. Desculpa, mal empreguei aqui as palavras. Não, mas não é tecnicamente difícil mesmo, mas eu acho que temos que falar isso repetidamente para reforçar a ideia. Como foi feita a Constituição de 1824? Né? Ela foi levada a uma Constituinte. Houve uma Constituinte para fazer a primeira Constituição do Brasil, a Constituição do Império. Né? Foi levada. Mas aí gerou-se toda uma sorte de discussão lá no Congresso, brigas, etc. Pedro I revogou essa Constituição da competência do Congresso e levou para o Conselho de Estado. Então, um grupo pequeno de pessoas ali, fazendo a Constituição a quatro mãos, e eles fizeram a Constituição, e aí o que eles fizeram? Já promulgaram? Não, eles mandaram para as cidades, né, para as paróquias, né, porque o modelo eleitoral na época era paroquial, onde existia igreja, existia uma sessão eleitoral. Então, as paróquias é que foram referendados em paróquia e voltou de volta para o Rio de Janeiro. Então, é assim que funciona um processo, né? Você tem um grupo menor, qualificado, fazendo a Constituição, submetendo a população e depois volta para ser passar sendo aprovada no Congresso. Então, eu acho que essa que é a ideia, né, principal. Agora, a transição, essa sim, você precisa de um grupo qualificado para ver como é que funciona a burocracia da justiça, como é que funciona a burocracia das Forças Armadas, como é que funciona a engenharia do Estado atual e como é que ele vai funcionar na transição para um modelo futuro. É isso que acho que precisa também de um quadro qualificado do Constituinte. Enfim, então essa que é a ideia. Não podemos... tem alguns deputados que querem se aproveitar disso aí e já distorcer para o que esse pessoal está falando. Fala assim, não, vai fazer uma Constituinte, a Constituinte vai fazer a Constituição. Não, de jeito nenhum. Temos que fugir desse... Não, pelo amor de Deus. Não dá, se eles não conseguem tirar o ministro do Supremo que faz N ilegalidades, você acha que vai fazer uma Constituição decente, né? Pelo amor de Deus. Exato, legitimidade nenhuma. Não tem. Eu tenho uma última pergunta aqui, que é a seguinte, e que paira isso, várias pessoas fizeram essa pergunta, então, muito nervosas, perguntando se Bolsonaro termina o mandato ou não. Tá todo mundo achando que vai cair, que vai CPI, e que é o Supremo, que isso, que aquilo, né? Qual é a sua eu acho que ele termina o mandato, não vou dizer que tranquilamente, porque eu tenho certeza que essas conspirações, CPIs, mobilizações contra o governo vai durar até 2022, né? Não tem a mínima dúvida, eles não vão deixar nenhuma brecha para que o governo emplaque as suas medidas e para que o governo emplaque algumas vitórias perante a sociedade, né? Acho que o modus operandi, tanto de boa parte do Legislativo quanto 100% do STF, é não inviabilizar qualquer tipo a reeleição do presidente. Para mim tá óbvio isso.
E também está óbvio que inviabilizar a eleição de todo o quadro de deputados, e não sei se tem algum senador, mas certamente alguns deputados, também inviabilizar que o meu, por exemplo, acho que vai haver, mas já teve, né? Já nos colocaram lá na CPI da fake news, sendo que o que eu fui investigado por 2 tweets, efetivamente. Ah, você também entrou na CPI? Entrei na CPI das fake news? Não fui investigado, mas me perguntaram a natureza, o porquê de 2 tweets. Tem cabimento isso? Eu falei, não, fui eu mesmo que escrevi aqueles tweets. Então, assim, estamos vivendo assim, um momento sui generis de uma intervenção maligna, e que se a população não se levantar com mais consciência, mais amplitude, né, ou seja, com mais gente, eles vão ganhar. E isso para mim está claro isso. Uma das razões do livro é isso, é dar ao ativista mais munição para poder fazer esse combate que vai dominar toda a nossa geração, Bernardo. Até o fim das nossas vidas a gente vai estar lutando esse inimigo aí que está se apresentando somente agora. Ele já estava bem organizado antes. Mas agora a gente começa a ver mais partes do corpo desse gigante. Né? E vemos que o nível de poder que eles têm de remover candidatos, de mitigar ou de eliminar escolhas possíveis. Então, a população realmente tem que... Eu, como político, falo assim, se eu perder meu mandato, como político, eu não dependo da política. Então, fica assim, para mim, fica a frustração de não ver o Brasil brilhar, o Brasil prosperar, o Brasil ter um poder constituído íntegro. Né? Para mim, me frustra ver o mal vencer o bem. Isso que me frustra. Agora, se isso vai me fazer algum mal pessoal, muito pelo contrário, talvez me alivie a vida, né? Ficar, puxa, ainda. Mas eu acho que, do ponto de vista do sistema político e do futuro do país, você entregar o país a uma tecnocracia corrupta, anti-brasileira, eu acho que isso é um grande perigo para todos nós. Temos que elevar consciência disso, Bernardo. Eu acho que te parabenizo aí por estar fazendo isso diariamente, praticamente, todos os ativistas que têm se mobilizado e continuado aí no enfoque, e lembrar a população que ainda não se engajou, não se mobilizou, que o que você considerava teoria de conspiração, infelizmente não era teoria. Né? E não é nem conspiração, é um plano de ação. Pronto. Planos de ação sendo executados, não tem mais. Então, estamos vivendo numa situação que temos que dar mais visibilidade ao inimigo e contar com todo o indivíduo, toda a sociedade, porque vai precisar disso para fazer esse combate. Maravilha, maravilha, Dom Luiz. Muito obrigado. Adoraria ficar aqui mais tempo conversando. Teria outras perguntas a fazer. Agradeço demais a todos aqui que fizeram os comentários, as perguntas aqui, deram nossa audiência. E deixo para você uma palavra final aí para o nosso brasileiro que está vivendo esses tempos maravilhosos e democráticos aqui, em que todas as instituições do Estado Democrático de Direito estão funcionando normalmente. Olha, últimas palavras aqui, Deus nos abençoe, é isso aí, não tem outras palavras. Se isso acontecer, a gente tem um futuro maravilhoso. Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Amém, amém. A gente está precisando, com igreja fechada, que a gente tem precisado muito. Obrigado, Dom Luiz, eu vou encerrar aqui, agradeço a todos e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e o like de vocês aqui embaixo. E também o link da nossa livraria está aqui embaixo. E em breve o livro Apaguem Antes... Antes que apaguem. Exatamente, apaguem antes que leiam. Leia Antes que Apaguem, que é o livro que vai ser lançado em breve, né, já está em pré-venda na Amazon também, do Dom Luiz, sobre vários assuntos que a gente conversou aqui. É um livro, acho que aborda tudo e dá uma visão mais ampla e motivacional e propõe, inclusive, planos para ativistas, né, diferente do primeiro livro, do Porque o Brasil é um País Atrasado, que é um livro mais técnico, vamos dizer assim, de discussão. Né? Então, fiquem atentos, leia Antes que Apaguem. Então, os tweets estão salvos lá no livro, mesmo que o Twitter queira apagar, vai estar salvo lá no livro. Várias revoluções foram feitas somente com livros, não existia internet ainda. Então, a gente ainda tem os livros, né? Então, a revolução de veludo, né? Essas coisas. Todas, exatamente.
Muito bom. Então tá bom. Olha, foi um prazer, meu querido. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos combinar outras vezes. Parabéns aí. Bom trabalho em Brasília. Fique firme, hein? Obrigado. Vamos com tudo.